E Amor Exigente, que é essa instituição linda, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, sem fins lucrativos, tem muita experiência para falar sobre isso com a gente. É um programa que funciona, que causa transformação, está espalhado por todo o Brasil e alguns lugares da América Latina. E hoje, para participar do programa, eu tenho dois queridos. Um deles é o Luiz Fernando Calduro. Luiz Fernando é diretor de grupos de Amor Exigente. Seja bem-vindo. Cláudia. E o Fábio, que também é de Amor Exigente, Fábio Antunes, seja bem-vindo. E que também é terapeuta e voluntário de Amor Exigente. Eu vou sentar nessa poltrona aqui e a gente fica assim para poder ficar mais fácil de se olhar. É bom olhar no olho, né, para conversar. É isso mesmo, não é? Somos gente, né, Cláudia? Nesse mês de fevereiro, o Amor Exigente nos convida a revisitar esta verdade. Somos gente. E gente gosta de contato pessoal, gente gosta de abraço, gente gosta de olho no olho, que é o que nós temos nos nossos grupos semanalmente. E ao máximo essa coisa do abraço, do olho no olho, do acolhimento, porque nos grupos de Amor Exigente é assim, pessoal. Todo mundo que está lá passou ou passa, experimenta aquilo que talvez você também esteja passando e experimentando, né? Então, aquilo que talvez você esteja sentindo de dor, de vergonha, de culpa, lá eles entendem, porque a maioria também passou pelo que você está passando, tá bom? Então, pode ter certeza que você vai ser muito bem acolhido, tá certo? Isto mesmo. Vamos falar um pouquinho de carnaval, um pouquinho de serenidade nessa época do ano? Vamos sim, Cláudia. Aliás, obrigado pela oportunidade de estarmos no dia da festa falando sobre este tema. E eu estava conversando com o Fábio antes de entrar aqui da importância de nós alertarmos, em especial, os dependentes químicos dos nossos grupos e das nossas famílias, em se programar para poder ter um carnaval em sobriedade. Porque quando a gente deixa as coisas acontecerem, quando a gente não se programa, pode aparecer um convite de última hora. E pode ser fatal esse convite? Pode ser fatal. Verdade, infelizmente, né? Agora, o que é se programar? Como é que a gente pode ajudar essa família para fazer essa programação? O que é isso? Se programar para o carnaval, né, Cláudia, é tão importante porque é uma época de muitas compulsões, é uma época que o sexo é feito sem preservativo, sem consentimento, às vezes sem saber até o nome do parceiro. Então, essa época é muito importante se planejar para que as coisas ocorram da melhor maneira. E é uma época de experimentação. O jovem, a maioria dos jovens aprendem a fazer o primeiro uso nessa época. Época de carnaval, de oba-oba. Ah, o que você está tomando? Deixa eu experimentar. E aí vem os riscos, né? Os riscos de acidente, o risco de uma overdose e assim por diante. E nos nossos grupos, o nosso lema é estar cada vez melhor. E se eu não me planejo, se eu não cumpro as metas que eu me coloco no dia a dia, fica muito difícil de ser mais assertivo no meu dia a dia. Esses jovens que estão nos assistindo ou familiar, têm que se atentar. Nós estávamos comentando sobre, mas não vai pular carnaval? Vai sim, mas planeja, vai num bloco mais tranquilo, vai num salão, vai fazer meditação, tem várias opções no carnaval. Tem alguns jovens que estão em retiro de carnaval nessa época, que é maravilhoso, né? Na semana passada, a gente até deu algumas ideias para as famílias aproveitarem lugares mais tranquilos, né? A gente falou também um pouquinho disso. E é importante relembrar hoje, porque mesmo em cima da hora, porque hoje já é segunda-feira de carnaval, eu acho que a família precisa ficar atenta aí para, de repente, levar para uma programação mais segura, né? Mais protegida, porque a gente, como pai e mãe, precisa ser um fator de proteção aos filhos, não é isso? Isso, então falando de pai e mãe, que são aqueles que devem ter a autoridade dentro de casa, não custa lembrar uma máxima do Amor Exigente, que é assim: se o convite ou o pedido chega na última hora, você tem que pedir um tempo para pensar, para você poder conversar ou com seu parceiro, ou com a mãe, no caso, se for o pai, ou se for o pai, no caso, com a mãe, e depois dar a resposta. Mas se vier a insistência, não, mas eu tenho que resolver agora, porque fulano vai passar daqui 10 minutos, qual é a resposta? Não. Não é? É frustrante, mas é proteção, não é? E nós temos um lema que eu gosto muito no Amor Exigente, que é: pais acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir.
Eu errei muito com os meus filhos por ser muito permissivo e permitir que eles se expusessem a riscos que hoje eu vejo absolutamente desnecessários e que deu ruim, né? Porque acabaram fazendo experimentação, uso, abuso, dependência química e é isso tudo que nós não queremos. O carnaval é uma raiz cultural do povo brasileiro. O povo brasileiro é alegre. Tanto é que o nosso fundador, um texano, acabou adotando como lema a palavra alegria. E não precisamos ficar tristes, não precisamos ficar com cara de sétimo dia. Nós podemos brincar carnaval. Exatamente. Vamos lembrar do povo lá de Belém do Pará, que nós amamos tanto? Eles têm um bloco de carnaval chamado Água de Coco. Olha que massa. E eles se reúnem todo o carnaval. Realmente, nós estamos falando já na segunda-feira. Isso é uma boa dica para o seu próximo carnaval. Mas eles se reúnem... já estão se preparando para daqui a pouco ir para o bloquinho. Não é? É. Lá no Pará, eles se reúnem um tempo antes, alugam uma casa gostosa, com piscina, etc. e tal, divide a despesa entre 20 pessoas, fica baratinho para todo mundo. E aí vão as famílias dos dependentes químicos e eles próprios para brincar carnaval, para cantar, eles compõem uma marchinha, eles saem com um bloco na rua, batendo bumbo e tomando água de coco. Show. Quer dizer que carnaval pode, o que Sim. não pode é beber. E eu penso que nós devemos lembrar também, Cláudia, que hoje em dia o carnaval é um grande negócio. E é um grande negócio que envolve a venda das drogas. E quando a gente fala em drogas, nós não podemos deixar de falar de álcool e da famosa cervejinha. Então, não caia nessa. Você, às vezes, está sendo incentivado a participar, não de uma festa, de uma alegria, mas de um grande negócio. E que o prejudicado, ou que vai levar ao prejuízo, é você. E não aquele que está ganhando. Perfeito. Luiz Fernando, você disse assim, quando houver insistência, né, o filho pede, e aí o pai fala, vou ter que pensar, ou a mãe fala, vou ter que pensar, e ele insiste, e a gente fala assim, então é não. O coração do pai e da mãe, nessa hora, fica apertadíssimo, e algumas falam, eu não tenho coragem de fazer isso. Então eu queria que você, como pai, falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, você experimentou o outro lado. E o pai e a mãe fica com muito receio na hora de falar não, porque acha que vai experimentar uma inimizade do filho, um afastamento. Isso é verdade? Sim, porque a gente tem aquela ilusão de querer ser amigo dos nossos filhos. Nós não precisamos ser inimigos e podemos ser muito parceiros e ter um relacionamento muito íntimo e próximo. Mas nós temos que continuar com o nosso papel de pai e mãe, que é exatamente dar a regra, dar a consequência se ela não for cumprida e dizer os nãos quando são necessários. Nós estamos falando aí em festa de carnaval, estamos falando de álcool, estamos falando de drogas, mas isso começa na primeira infância, não é, Cláudia? E o povo do Amor Inteligente anda bravo comigo, porque diz que eu sempre arrumo um espacinho para falar dos meus netos. Isso é o vô coruja. Mas eu sou mesmo. E como eu estou vendo, Cláudia, como os meus filhos, a quem eu disse não tardiamente, e ficaram muito bravos, e disseram que eu era o pior pai do mundo, e bateram porta, e bateram perna, pé no chão. Hoje eles estão educando os filhos deles, com um não, com disciplina, para as mínimas coisas, para as pequenas birras que precisam ser corrigidas, doa nele ou doa no pai e na mãe, não é? Então, dizer não é frustrante num primeiro momento, mas eu penso que é um investimento a longo prazo. Como é que eu vou falar não para um menino que já tem 21 anos, para uma menina que já tem 20 anos, para um homem de 25, ele tem 27? Pode falar não? Sim, pode falar não. Porque as situações vão mudando, não é, Cláudia? Nós estamos falando de crianças pequenas que fazem birra, mas nós temos que lembrar que os nossos filhos adultos também acabam tendo situações de comportamento folgados, entre aspas, que nós precisamos dizer não. De repente, quantos são hoje em dia os avós que estão criando seus filhos, educando seus filhos? E tudo bem que essa experiência é interessante, mas não um período integral, não deixando de viver a própria vida para cuidar dos netos. Então, muitas vezes, o casal de avós vai ter que dizer para os filhos, olha,
Hoje o vovô e a vovó vão passear, hoje o vovô e a vovó vão viajar, não vão poder Tem que cuidar. saber colocar limite, né? Mas voltando lá na questão da dependência química, Cláudia, aí às vezes nós temos filhos em casa de 40 anos que ainda estão no uso e a gente diz, puxa, mas já é um homem. E aí vem a pergunta, será? Ou será que a maturidade emocional dele não acompanhou a idade cronológica em função do uso de drogas? E aí ele não passa de um adolescente que precisa ouvir não. A gente já ouviu aqui várias vezes, eu ouvi já em entrevista com psiquiatras, que um dependente químico, ele tem a idade em que ele começou o abuso das drogas. Então, assim, começou o abuso das drogas com 15 anos e permanece na droga e está lá com 40 anos, ele continua com a mentalidade de 15 anos, né? Então, a gente pode dizer não. Pode dizer não. É assim, Fábio. Assim. É importantíssimo esse não, né? Mas eu acredito que dependendo da fase, essa comunicação tem que ser mais elaborada. Quando é criança, o não mais incisivo é fácil de absorver. Quando já é adolescente, ele não absorve com tanta facilidade. Então tem que elaborar mais essa fala, mas conseguir informar e repassar esse adolescente que não está no consenso em concordar com aquilo que ele está querendo. Vamos lá, então vamos dar um exemplo, porque eu gosto sempre de deixar tudo muito claro. Eu sou uma pessoa que às vezes eu vejo umas coisas na televisão e fico confusa e queria que me explicassem, né? Vamos imaginar que eu sou lá uma mulher de 40 anos, dependente química e que eu quero ir hoje, de segunda-feira de carnaval, para o baile. E a galera toda vai. Você é o meu pai, sabe o que vai rolar lá naquele baile. E aí eu falo que eu vou. E aí? Então, aí vai depender da dinâmica de cada família. Alguns, porque a família já assumiu a autoridade, vão obedecer a este não. E outros vão experimentar, testar se este não é realmente firme ou não. E vão fazer. E aí, se fizer, o que vai acontecer? Tem que ter uma consequência que cada família vai ter que determinar. Agora, quando você diz não, a pessoa faz e você deixa por isso mesmo, a sua autoridade vai sendo minada. Cada vez mais você vai ficando sem força, né? Mesmo, agora, como é que então eu elaboraria um não para uma adulta, nesse Eu acredito caso? que a responsabilização é mais importante do que dizer não. O que é responsabilização, Fábio? Num adulto de 40 anos que está namorando ainda na casa do pai... E usando droga? E usando droga, ele não é responsável pela higiene da casa, ele não paga as contas, é o pai que ainda está pagando as contas, então isso dificulta um pouco. Quando você limita ele, fala, não, você é responsável, o que você vai fazer lá? Presta atenção no que você for fazer. Dependendo, eu não vou te tirar lá da cadeia, porque muitos já foi tirar, foi preso, não vou pagar o carro, porque você já bateu 3. Isso é começar a responsabilizar ele. Porque se ele está com 40 anos, morando na casa dos pais, sem responsabilidade nenhuma, significa que durante a vida toda ele não foi responsabilizado pelos atos dele. Esse pai assumiu essa responsabilidade. E para essa pessoa, ele tem que começar a se responsabilizar pelos próprios atos. E desde a adolescência. Se você não dá e começa a encobrir todas as falhas, dificulta. Na vida adulta vai ser muito mais difícil ele conseguir receber o não e aceitar. Então, vê se eu entendi direito. Elaborar bem o não para um filho adulto talvez seja, ok, é isso que você quer, você pode, você já é adulto, mas preste atenção. Sim. Eu não vou te buscar se você estiver passando mal, eu não vou abrir a porta de madrugada porque eu vou estar dormindo. Você chega até tal horas que aí sim eu consigo abrir, se bater o carro não sou eu que vou consertar, é isso. Exatamente. É a responsabilidade. E se você tiver dinheiro para pagar, ok, porque eu também não tenho dinheiro para te dar. É isso mesmo, Cláudia. Agora, lembrando que isso não vai acontecer da noite para o dia, se a família não está preparada para dizer este não. Então, aí volta na questão de que se você está enfrentando um problema na sua família, talvez a melhor atitude seja não tomar nenhuma atitude e ir se preparar para que você possa elaborar
E aonde que se prepara? No amor exigente. E se prepara mesmo, porque se você coloca um limite sem estar preparado, você cai. E aí, como o Luiz Fernando falou ainda há pouco, quando você coloca um limite e cai, você se fragiliza, você perde a força. Aí a coisa desanda mesmo. Você sabe, Cláudia, eu voltando um pouquinho na minha história para falar sobre o carnaval. Antes de eu estar no Amor Exigente, um dos meus filhos ia para um baile de carnaval que eu sabia que não ia dar coisa boa. E eu disse para ele, você não vai. Não, porque eu vou, porque... Eu falei, não, você não vai. Se você for, você não entra mais aqui dentro de casa. E ele foi. E aí eu e minha esposa ficamos chorando. No dia, ele não voltou a noite inteira. Na manhã seguinte, ele não voltou. Eu fui trabalhar. Quando foi meio-dia, minha esposa me liga. Ele está aqui no portão, o que eu faço? O que eu respondi? Põe para dentro de casa. Então, o cachorro que late não morde. Aí não mordeu e aí perdemos toda a nossa autoridade. Ensinamos que todas as vezes que nós dissemos, se fizer, eu vou fazer aquilo, ou se fizer, não volta para dentro de casa. E volta, que pode. E a vida pode. toda, Exato. os jovens e as crianças vão testando os limites. E eles vão se superando a cada... Quando ele recebe um não, e aí falar, eu vou te podar isso, ou vou cortar aquilo, ou não vou te dar aquilo, você é responsável por isso. E você dá a responsabilidade, ele não cumpre e você deixa do jeito que está, ele vai se habituando, ele vai fazendo cada vez pior, que é o que acontece. Né? Ele começou, roubou uma bala dentro de casa. Consequentemente, no futuro, ele vai estar pegando outras coisas. E é o que a gente ouve Tem que ter dentro dos consequência grupos. para todas as coisas, né? Olha, eu tenho lá uma série de outras dicas que eu vou compartilhar com quem está em casa, tá bom? Vamos acompanhar juntos? Vamos. Depois a gente volta a conversar. Pode rodar. As pessoas falam assim, é difícil se recuperar. Realmente é difícil, tem que ter a força de vontade, né? Não é só o querer, tem que ter o real desejo de parar de usar a droga e o álcool. Um tratamento, ele não ajuda, ele resolve, tá? A gente tem colegas aí que estão há 20 anos, há 10 anos, pessoas de até 40 anos sem uso vêm conversar com a gente e é legal que assim, chega um momento no grupo que você não está mais aí só para se manter fora do uso. Porque isso, saindo daqui, você já tem na sua cabeça que não te serve e você não quer mais. Mas você está no grupo para ajudar quem está chegando. Tô limpo só por hoje eu tô limpo, né? E pretendo continuar limpo hoje. Hoje eu não bebi, hoje eu não usei droga, eu não usava droga, a bebida é droga, né? Mas a gente faz uma diferenciação, mas tudo é droga. Então hoje eu não vou beber e amanhã espero que também não, né? Então só por hoje eu não bebo, amanhã eu vou falar só por hoje também não, né? E assim a gente vai continuando a nossa jornada, né? A gente está aqui para quebrar paradigmas, né? Tem até um livro que fala que os paradigmas, eles são bons, eles são bons, mas só que eles funcionam por um certo tempo, né? Eles podem ser superados, sim. E a dependência química, ela te cega disso aí, tira esse foco. E acreditando em você, você consegue ir além e vai ver muito mais feliz do que no tempo de uso. Muito bom, é demais quando a gente vê que as pessoas estão no caminho da recuperação e estão bem, né? E assim, não tem cura para dependência química, é tratamento constante, vigilância sempre, muita atenção. Fábio, você já teve do outro lado, eu sei que você está limpo há muitos anos, faz um trabalho lindo hoje como terapeuta, mas aí eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência pessoal e da sua experiência também em consultório. O que você acha que o dependente químico em recuperação precisa fazer e quais cuidados ele tem que tomar? Não, ele tem que tomar todos os cuidados, né? Nessa época é dobrado. Não dá para ficar saindo para a marchinha sozinho, sem uma companhia saudável de recuperação. Os componentes do grupo têm que se organizar, né? Nesses eventos que causam euforia,
O que mais causa recaída nos dependentes que participam dos nossos grupos é o momento de euforia ou o momento de tristeza. E esse equilíbrio é fundamental para você conseguir e tomar as melhores atitudes. Há 19 anos, né, os meus carnavais, sempre eu entro num retiro, vou fazer meditação, faço um planejamento de como vai ser meu ano. Os meus carnavais são planejados assim. Porque eu não vou para avenida, eu não vou para bloquinho, mas esse ano foi planejado de eu ir com a minha filha no bloquinho. Porque nós, pais, nós não podemos deixá-los ir só. Nós temos que estar acompanhando. E se eles não se habituam de criança e da adolescência, eles vão fazer o que quiserem. E aí esses limites são perdidos. Então, eu comecei a mudar a forma de eu me comportar para dar uma assistência maior junto com as minhas crianças. E é um risco muito grande para o dependente que está em recuperação ir sozinho. Então, tem que ir acompanhado de outros que estão em recuperação e planejar. Esse grupo, o que está falando? Qual é a mensagem que esse bloco está passando? Onde que eu vou ficar? Ver pontos estratégicos. Eu tenho por mim assim, quando eu vou em uma festa e está muito bom, eu presto atenção. Quando eu vou em uma festa e está muito ruim, eu presto atenção também. Por quê? Esse é o momento ou de euforia ou de depressão. E mesmo com 19 anos de sobriedade, você corre o risco de recair? Lógico. Tá vendo? O Eu tô risco falando isso porque tem muita gente nesse ponto, né? No próximo mês de março, eu completo 20 anos em sobriedade. E em julho, que eu falei para o Luiz Fernando, 20 anos de voluntariado no Amor Exigente. Durante todos esses anos, sempre tem as metas nos grupos. E a maioria das metas no mês de fevereiro, quando o carnaval é em fevereiro, é estar sereno para passar essa época que é turbulenta, né? É muita obsessão, muita compulsão de todos os lados. E aí, depois do carnaval, e a gente tem um dado estatístico que os grupos, eles se enchem depois do carnaval. Começa a se esvaziar em novembro, dezembro e começa a se encher novamente depois do carnaval. Como a gente tem dados estatísticos, infelizmente, de hospitais mais cheios por conta de coma alcoólico, overdose, acidente de carro, né? Bom, temos perguntas também, então vamos passar aqui para o vídeo wall para a gente acompanhar e aí com a pergunta do outro a gente aprende. A Vanessa Corrêa de Belo Horizonte diz: o carnaval em Minas é bem agitado, meu filho está andando com más companhias. Tenho medo dele se envolver com as drogas. Como orientá-lo sem proibir de festejar? Então, é exatamente a questão da prevenção no sentido de que o álcool, ele tira a consciência e expõe a pessoa ao risco. E nós estamos falando de Minas e a gente sabe que as estradas de Minas são as que mais têm acidentes de trânsito. Então, às vezes, não é nem a questão da dependência química, mas é a questão do acidente de trânsito, é a questão do sexo inseguro. Agora, uma coisa que me preocupa como mãe, que ela diz assim, meu filho está andando em más companhias. As más companhias são complicadas, né, nessa fase. Porque o adolescente, ele quer parecer comigo. Sim, porque a partir dos 10 anos, o grupo social se torna mais importante que a própria família. Eu gostaria de lembrar apenas que, às vezes, os nossos filhos também se tornam más companhias. O grupo, né? O grupo, ele é escolhido já em função de vários fatores. Então, a identificação nisso é fundamental. Se ele não tem uma orientação para uma identificação num grupo mais saudável, ele vai se identificar no outro porque ele vai ser acolhido. E se ele é acolhido num grupo de abuso de drogas, ele pode não estar usando no início, mas logo, logo ele vai estar fazendo uso e vai estar fazendo igual aos outros ou pior. E aquela máxima de que, mãe, mas todo mundo bebe, mas todo mundo fuma maconha, é uma mentira, porque estatisticamente é a minoria que faz uso da droga. Então, quando vem com essa história, porque todo mundo...
Vamos baixar a muita bola gente. e vamos pensar E aí, melhor. como ela fala, como orientá-lo sem proibir de festejar, vale aquela que a gente falou agora, de colocar limite, de responsabilizá-lo? Sim, responsabilizá-lo pelos atos dele. Eu gostei tanto quando o Fábio disse que vai no bloquinho. Que idade que está sua filha? Fábio? 16. 16 anos. Já pensou? É isso. Ela não falou, ô pai, mó mico, Mas que pai de ninguém mico? vai. Falou? Mas as amigas vivem comigo lá, elas adoram. É isso, criar esse ambiente Não gostoso, é essa né? postura. É fácil o amor exigente? Não, porque o amor exigente é exigente e ele exige que a gente tome atitudes que às vezes não são aquilo que é comum. Dos né? valores do mundo que eu falei ainda há pouco. Todo mundo está fazendo. Não, você faz diferente, que vai dar certo. Então vamos sim, vamos junto. E aí, num primeiro momento, pode não gostar, mas depois vai gostar. E o amor eu vence. queria dar um recado para a Vanessa, que escreveu essa pergunta. Nós estivemos, eu e o Luiz Fernando, estivemos em janeiro, em Minas Gerais, e os grupos estão maravilhosos lá. Então, Vanessa, vai frequentar o grupo, que você vai ter muito mais qualidade de vida e vai conseguir ter uma relação melhor com seu filho. Verdade. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Não quer se identificar. Ela diz, foi no carnaval de 97 que comecei a usar drogas. Estou limpa há 5 anos, mas meu filho começou a usar maconha e quer viajar nesse carnaval. O que devo fazer? Ele diz que se um dia eu usei, ele também pode. Eu penso que você vai ter que contar para ele todos os prejuízos que você teve. Apenas dizer que usou e você estando bem, ele pode não entender que isso venha a dar prejuízo. Eu tenho muito medo de depoimentos de quem usou e que agora está muito bem, e aí o jovem falou, então eu também vou usar, porque depois, quando eu quiser parar, eu paro e vou ficar bem também. Então, dizer todos os prejuízos que você teve, porque você teve, não é? Durante tantos anos usou droga. E é aquele negócio, pode ser difícil, mas o não é uma resposta interessante. Eu acredito que você está num processo de recuperação há 5 anos, mas você não inseriu esse filho nesse processo. Porque se esse filho for inserido, ele vai ver o quanto que é difícil, o quanto é importante com as pessoas que a cercam para ele estar há 5 anos limpo, quanto é importante levar esses jovens junto para eles entenderem o quanto o outro que participa do mesmo grupo foi sacrificado para estar lá. O quanto custou aquela cadeira que a gente senta dentro do grupo, como foi caro para esse menino não dizer que a maconha não dá Não nada, pega é nada. natural. Aliás, a gente, nesse mês, falou no comecinho do mês sobre foi no finalzinho de janeiro, os prejuízos da maconha, né? Com um psiquiatra fantástico aqui, especialista no assunto. E ele disse que, olha, na primeira vez, você já pode ter uma crise de esquizofrenia e ficar com problemas para sempre, né? Pode desencadear um surto. A maconha, ela vai diminuir a sua inteligência, isso é muito sério, né? Outras comorbidades psiquiátricas também podem acontecer com o uso da maconha. Ela é altamente desmotivacional, ou seja, a pessoa fica com vontade de nada. Então, assim, tem tantos prejuízos. É bom também deixar isso muito claro para o filho, porque o grupo vai mostrar só que é muito legal, que dá muita risada e fica todo mundo ali rindo, e depois todo mundo mais burrinho, mais bobinho e por aí vai, né? Isso mesmo, né? Amor exigente é prevenção, é proteção, é um grupo onde as famílias aprendem que amar é muitas vezes fazer o que precisa ser feito, doa em mim ou doa no outro, é causar frustração, mas isso é o verdadeiro amor. Maravilha. E olha, se você ainda não conhece, se você ainda não foi a um grupo de amor exigente, vá. Eu gosto sempre de frisar o que você disse ainda há pouco. É um grupo de qualidade de vida, minha gente. Exatamente. É para mudar a sua história. E não precisa ter problema com dependência química, não. Aliás, você não precisa nem ter filhos, mas a gente realmente é muito ajudado. Você aprende a se posicionar em todas as circunstâncias, inclusive profissionalmente. Vá. É show, tá bom? Tem um grupo perto de você. Se você entrar no site, colocar lá a sua região, você vai encontrar esse grupo. O site é amorexigente.org.br. O telefone para você ligar é o 19-3252-2630. E se você preferir mandar uma mensagem através do WhatsApp, salva já aí no seu telefone. É o
19-8449-8044. 19-8449-8044. Como as meninas do escritório estão pulando o carnaval, deixe um recado no WhatsApp que na quarta-feira ele será respondido. Maravilha. Vamos fazer assim, entra no site e veja o endereço da mais próxima, porque se tiver reunião mesmo durante o carnaval, os grupos costumam funcionar. Força, fé e alegria. Alegria, Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigado. Tanto você. aprendizado. Um bom carnaval. Ó, Carnaval. um bom bloquinho com essa Bloquinho filhota, pra viu? nós. Opa! Tananana. Daqui a pouco vai ter marchinha aqui. Se vocês estão com saudade desse carnaval de marchinhas, fica aí que vocês vão curtir muito, Muito bem. viu?